Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e hoje, finalizando finalmente a nossa série de vídeos sobre Vast, as Cavernas de Cristal, nós vamos ensinar a jogar com o Ladrão, certo? O Ladrão, ele está lá na caverna e o objetivo dele é coletar tesouros. Ele basicamente não interage muito com os outros jogadores. Como eu disse, o Goblin, o Dragão e a Cavaleira formam quase um jogo assim de pedra, papel e tesoura, né? O Dragão precisa se fortalecer para ganhar força e acordar e sair da caverna, e uma das principais ações que ele faz para isso é devorar goblins. Os goblins querem matar a cavaleira quer matar o dragão. O ladrão está ali no meio disso tudo, apenas querendo coletar tesouro, certo? Na preparação, você vai pegar esse marcadorzinho aqui, que é o marcador de espólio, colocar no nível 3, pegar o seu dado, deixá-lo por perto ao alcance, pegar esses 5 cubos, que são os cubos de ação, também deixá-los por perto ao alcance, e essas 3 fichinhas, que são as fichas de atributos. Todas elas, veja que tem números de um lado e do outro, você vai deixar virado para cima o número menor de cada uma delas, certo? No seu turno, sim, na primeira jogada, você vai pegar o seu marcadorzinho do ladrão e colocar lá na casa inicial, lá naquela casa que tem a escadinha, onde você começa o jogo, né? O seu turno se divide em 2 etapas. A primeira é alocar marcadores de atributo e a segunda é mover-se e executar ações. Na primeira ação, então, alocar marcadores de atributo. Você vai pegar esses 3 marcadores e colocar aqui, como você preferir, nesses 3 atributos, que são movimento, furtividade e ladinagem. Na segunda etapa do seu turno é mover-se e executar ações. Você vai se mover aqui pelo tabuleiro, certo? Um número de casas no máximo igual ao seu atributo de movimento. Então, nosso exemplo aqui, por exemplo, 3. Ele pode se mover até 3 espaços, por exemplo. Sempre em linha reta, né? 1, 2, 3, por exemplo, assim. Você não precisa gastar todos os seus movimentos de uma vez, certo? O nome da etapa é mover-se e executar ações. Então, você pode mover um movimento, fazer uma ação, mover outro, fazer outra ação, sem problema nenhum. Contanto que, no fim das contas, você se move no máximo uma quantidade de espaços igual ao seu atributo de movimento. Você pode, como vocês viram aqui no meu exemplo, se mover por espaços escuros, certo? É perfeitamente permitido, no caso do ladrão. Você não pode se mover através de paredes, certo? Através de paredes não é permitido. Você pode também entrar em fichas que estejam ocupadas por outros jogadores, só que você pode ou não interagir com esses outros jogadores, dependendo aí de algumas coisas que eu explico mais tarde, certo? Quando você finaliza o seu movimento numa ficha escura, você tem o direito de olhar essa ficha, certo? E decidir se revela ou não. Caso você decida revelar, então todas aquelas consequências de revelar uma nova ficha que vocês viram lá no primeiro vídeo vão ser aplicadas, né? Você rotaciona a ficha para a posição que você queira, uma posição válida. O jogador da caverna, se estiver presente, vai tampar os espaços abertos e assim por diante. Mas isso só se você quiser, você não é obrigado. Você vê a ficha antes e aí decide se faz isso ou não ao concluir o seu movimento. Certo? E a fase, como eu disse, se chama mover-se e executar ações. As ações estão todas descritas aqui no tabuleiro individual. Nós vamos explicar cada uma delas rapidamente. Você pode fazer qualquer número de ação em qualquer ordem que você quiser, limitado pelos cubos de ação, certo? O seu atributo aqui de ladinagem determina a quantidade de cubos de ação que você vai ter disponível. Então você pode realizar qualquer quantidade de ações em qualquer ordem, da maneira que você preferir, desde que você pague o custo necessário em cubos de ação. Então vamos explicar cada uma das ações aqui rapidamente. Primeira ação, saquear. Na ação de saquear, você gasta um cubo de ação para pegar um marcador de tesouro que esteja presente na mesma ficha que você. Ou para pegar também um marcador de gema de dragão. Vocês lembram, né? Eu já expliquei aqui várias vezes ao longo da playlist. A gema de dragão, que é aquele marcadorzinho que o dragão pode depositar no mapa. Se você pegar um tesouro, não tem muito o que explicar, você pega ele e deposita aqui nesse espaço de marcadores não guardados, mas se você pegar uma gema de dragão, vai acontecer aquilo que também vocês já tinham cansado de ouvir ao longo da playlist, onde você vai jogar o dado do dragão. Caso o resultado do dado afete a ficha central, né, a ficha onde você se encontra naquele momento, a gema do dragão, ela explode na sua cara e você morre, né? Como vocês já viram falar disso várias vezes no vídeo da Cavaleira, no vídeo dos Goblins. Certo? Joga o dado do dragão. Se o dado indicar que a
o espaço central foi afetado, era uma armadilha, a gema explode e você morre. Quando o ladrão morre, ele volta com seu bonequinho aqui para o tabuleiro individual, e no início da próxima rodada ele volta lá para a ficha inicial, de que o ladrão tem vida de videogame, ele morre e volta à vida várias vezes ao longo da partida, certo? Quando ele morre tem algumas outras consequências também, que eu explico daqui a pouco, certo? Tudo isso quando você coloca um cubinho na ação de saquear. Se você colocar 2 cubinhos na ação de saquear, ela vai ser um pouco mais eficiente, e a diferença é que você vai sempre poder pegar a gema de dragão sem precisar rolar o dado, certo? Ela nunca vai explodir se você estiver ali gastando 2 cubinhos na ação de saquear. Na ação de escalar, você precisa gastar 2 cubinhos para se mover através de uma parede, certo? Para atravessar uma parede. Ou 3 para entrar num terreno intransponível. Que história é essa de terreno intransponível? Bem, eu não expliquei, nem vou explicar aqui nessa série, porque eu estou explicando apenas a versão, digamos assim, mais básica do jogo, mas existe uma expansão, não sei se dá para chamar de expansão, porque vem na mesma caixa, mas uma variante do jogo que acrescenta algumas fichas de terreno diferenciadas, que eu não mostrei. Algumas dessas fichas são intransponíveis, nenhum personagem pode entrar lá. Então, se você estiver jogando nessa versão, gastando então 3 cubos na ação de escalar, o ladrão pode atravessar um desses terrenos intransponíveis. Terceira ação possível, esconder o espólio. O nível de espólio, como eu disse, é o quanto é vantajoso para os outros jogadores lhe matar. Aqui tem uma tabelinha que mostra qual é o benefício que os outros jogadores ganham ao lhe matarem. Vocês viram ao longo da série de vídeos da playlist, praticamente, né, todos os outros personagens têm alguma ação onde eles podem matar o ladrão, e ao fazer isso eles ganham alguma vantagem que vai ser maior conforme o nível de espólio que está trazido aqui nessa tabelinha. Então você gasta um determinado número de cubos e você reduz o seu nível de espólio, um número de níveis igual ao número de cubos que você gastou, tornando assim menos interessante para os outros jogadores lhe matarem, conforme está expresso aqui nessa tabelinha, certo? As próximas 2 ações são a ação de bater carteiras e de golpe furtivo. Elas envolvem interação com os outros jogadores, e aí entra o último atributo que nós não tínhamos falado ainda, furtividade. Para a realização de bater carteira ou de golpe furtivo contra um determinado jogador, é preciso que a sua furtividade seja maior que a percepção, no caso da cavaleira ou da tribo Goblin, e seja maior do que a armadura, no caso do dragão, certo? Vocês vejam os vídeos, né, de cada um dos personagens respectivos para entender melhor do que eu estou falando. Então, se você tiver um nível de furtividade maior do que a percepção da cavaleira ou da tribo Goblin, ou maior do que a armadura do dragão, conforme o caso, você vai conseguir realizar contra eles uma dessas ações, de bater carteira ou golpe furtivo. Caso não, você simplesmente não pode realizar a ação. E você só pode realizar uma dessas ações contra um personagem de cada vez, digamos assim, no seu turno. Você não pode, na mesma rodada, por exemplo, fazer 2 ações de bater carteira, ou uma de bater carteira e outra de golpe furtivo, contra a cavaleira, certo? Ou contra o dragão, enfim. Cada um dos outros jogadores só pode ser vítima de uma ação sua, digamos assim, uma vez por rodada. Na ação de bater carteira, se você colocar um cubo na ação, você vai rolar o seu dado e a ação vai ser bem sucedida. Caso você tire 4 ou mais, ou seja, 2/3 de chance de dar certo e 1/3 de dar errado. Caso você aplique 2 cubos na ação de bater carteiras, você rola o dado e o sucesso é se der 2 ou mais, ou seja, 5/6 de chance de dar certo. Se você colocar 3 cubos, a ação é um sucesso garantido, você não precisa nem rolar o dado. Então, qual é a consequência? Você vai roubar um tesouro daquele personagem em questão. O que significa roubar um tesouro? Significa 2 coisas. Primeiro, você recebe uma ficha de tesouro, propriamente dita, da caverna, da reserva central, coloca ela aqui no seu estoque aqui de tesouros não guardados. E além disso, você causa ainda um outro dano ao jogador em questão, conforme o que está escrito aqui. No caso da cavaleira, você obriga ela a descartar uma carta de tesouro para o fundo do baralho de tesouros. Pode ser uma carta aleatória que esteja na mão dela, ou pode ser uma carta revelada que esteja ativa naquele momento. No caso do Goblin, você obriga ele a descartar uma carta de segredos. E no caso do dragão, você obriga ele a movimentar um dos seus cubos de preguiça, vocês lembram lá do vídeo do dragão? Da trilha de vigília para a trilha de ganância. Vocês entenderão melhor isso quando virem os outros vídeos da playlist, né?
E é interessante que você só pode realizar essa ação se o seu alvo tiver o que roubar, digamos assim. Ou seja, você não pode realizar a ação contra a cavaleira se ela não tiver carta de tesouro, não pode realizar a ação contra a tribo Goblin se você não tiver carta, se ele não tiver carta de segredo, e não pode realizar a ação contra o dragão se ele não tiver espaços disponíveis na sua trilha de ganância para onde ele vai levar aquele cubinho que você vai obrigar ele a, né, tirar da trilha dele de vigília. Certo? Tudo isso dentro da ação de bater carteiras. A ação de golpe furtivo também é uma ação que você faz contra os seus adversários e você causa um ferimento no seu adversário, certo? Se você aplica nessa ação um cubo, é um ferimento leve, 2 cubos é um ferimento moderado, 3 cubos é um ferimento grave. Qual a consequência desses 3 tipos de ferimento? Eles estão aqui nessa tabelinha, certo? Para uma cavaleira, um ferimento leve, por exemplo, faz ela perder 1 ponto de bravura, um moderado faz ela perder 3 e um severo faz ela perder 5. E para os goblins também tem as suas respectivas consequências, e para o dragão, tudo conforme essa tabelinha, certo? Tudo isso é ação de golpe furtivo. Por último, nós temos a ação de abrir fechaduras, onde você vai entrar numa ficha de cofre, certo? Vocês lembram daquelas fichas de cofre que eu mencionei lá no primeiro vídeo, que elas só entram em jogo se o ladrão estiver presente? Então, cada vez que uma ficha de cofre dessa é revelada, seja pelo ladrão, pela cavaleira, por quem for, coloca-se um marcador de cofre sobre ela. E é aí que o ladrão vai realizar essa última ação dele aqui, que é de abrir fechaduras. Você entra na ficha, né? Você tem que estar presente naquela ficha e você faz o teste, jogando o dado. Se você aplicar apenas um cubo na ação de abrir fechadura, você consegue um sucesso com 4 ou mais. 2 cubos, o sucesso com 2 ou mais. 3 cubos, você nem precisa rolar o dado, o sucesso é automático. Se você obtiver um sucesso, você retira a fichinha de cofre lá do tabuleiro e recebe uma fichinha de tesouro, certo? Lembrando sempre que coletar tesouros é o seu objetivo do jogo, certo? Você só pode tentar abrir cada cofre uma vez por rodada. Você pode tentar abrir vários cofres, se a quantidade de cubos permitir, mas cada cofre apenas uma vez por rodada. Então eu disse que os tesouros e gemas de dragão que o ladrão eventualmente coleta vêm para cá, para esse espaço de tesouros, né, marcadores não guardados, porque o ladrão ele não basta roubar, pegar os tesouros e gemas de dragão, ele tem que levá-los até a ficha central, onde a ficha inicial, né, aquela que tem a escadinha, onde ele vai guardar esses tesouros. Enquanto os tesouros não estiverem guardados, tesouros e gemas de dragão também, considera-se que eles ainda estão dentro da caverna. Isso é importante porque existem efeitos da caverna que dependem da quantidade de tesouros presentes e existem efeitos do dragão que dependem da quantidade de gemas de dragão presentes. Então, enquanto eles estiverem aqui, considera-se para todos esses efeitos que eles ainda estão na caverna. Além disso, ele vai receber 1 ponto a menos de furtividade para cada marcador desse que ele tiver aqui não guardado. Quando ele finalmente conseguir chegar na ficha central, ele guarda os seus tesouros. Guardar os tesouros não conta como uma ação, é algo automático que acontece assim que ele volta para a ficha central. Se ele tiver uma gema de dragão, ele devolve essa gema de dragão para o dragão e recebe no lugar uma ficha de tesouro. E essas fichas de tesouro, né, ele imediatamente, essas fichas de tesouro que ele guarda ao chegar lá na casa inicial, ele imediatamente vai posicionar à vontade, né, conforme ele queira, conforme a sua estratégia, nesses espacinhos que tem o desenho da adaga. Isso são os aprimoramentos, como ele chama. Quando o espaço desse está preenchido, aquela determinada ação ali passa a ser realizada de forma aprimorada, que é o que eu vou explicar agora. Como é que funciona cada um desses aprimoramentos. Você pode aprimorar os atributos, você vai ganhar aqui mais 1 em cada atributo. Você pode aprimorar aqui essa trilha de virar marcadores de atributo. Quando você coloca uma ficha de aprimoramento aqui, veja, 2 vira 3. Então essa ficha aqui vira um 3. Permanentemente. Pro resto do jogo ela vai virar um 3. Só depois que tiver com essa trilha preenchida, você pode preencher essa outra, certo? Essa aqui tem que ser na ordem, da esquerda para a direita. Aqui onde um 3 vira 4. Opa, desculpa. E essa última, onde todos vão virar 4, né? Todos os marcadores de atributo passam a ser considerados como 4. E aí você nem precisa se preocupar mais com a ordem deles, porque vai ser 4 para todos, certo? Esse é o segundo aprimoramento. Primeiro aprimoramento, acrescentar mais 1 aqui em cada atributo. Segundo aprimoramento, virar os marcadores de atributo. O marcador 2 vira 3, o marcador 3 vira 4 e por fim todos viram 4. E aí nós temos ainda os aprimoramentos aqui nas ações, onde as ações vão ser realizadas de maneira mais, né, eficaz ou mais poderosa.
Como são esses aprimoramentos? Primeiro, na ação de bater carteiras, se você aprimorar a ação de bater carteiras, você pode, uma vez por turno, rerolar o dado na ação de bater carteiras. Se você jogou o dado, não conseguiu, não foi bem sucedido, pode jogar de novo, certo? Na ação de abrir fechaduras, o aprimoramento é que a ação vai passar a custar um cubo a menos. Na ação de escalar, o aprimoramento também é que a ação vai custar um cubo a menos. Na ação de golpe furtivo, o aprimoramento é o que ele chama de besta de mão. Significa que você vai poder fazer o seu golpe furtivo à distância, a uma distância de até 3 espaços visíveis. Você lembra do conceito de espaço visível lá no vídeo da cavaleira, né? Significa um espaço em linha reta, que nesse espaço em linha reta não existam peças de outro personagem no meio do caminho, nem existam também paredes, certo? O espaço está totalmente desobstruído entre você e o personagem em questão. Também não podem ter fichas escuras no meio do caminho, certo? É um espaço em linha reta formado apenas por fichas claras, sem nenhuma parede e sem nenhuma ficha de outro jogador. Isso é o que define que aquele outro jogador está visível para você. Então, com esse aprimoramento aqui, você consegue dar o golpe furtivo num jogador que esteja até 3 espaços de distância de você, a um espaço dentro de uma linha, né, visível, conforme aquele conceito de visível que eu acabei de explicar. Por último, nós temos esse último aprimoramento aqui. Ele não é um aprimoramento de uma ação propriamente dita, ele é um aprimoramento de uma coisa que você vai poder fazer na vez dos outros. Chama-se evasão anormal. Se você tiver esse aprimoramento ativo, sempre que um outro jogador tentar lhe atacar no turno dele, né, na vez dos outros, você for alvo de um ataque de outro jogador, você pode rolar um dado de ação, seu dadozinho aqui, e se tirar 4 ou mais, você consegue se esquivar. Você se move um espaço para um espaço adjacente, respeitando sempre as regras de movimentação, desde que tire 4 ou mais. Isso pode ser feito apenas uma vez por turno. Então, por exemplo, se a cavaleira vai gastar a vez dela para lhe atacar, você pode se desviar. Se depois, ainda na mesma rodada, a cavaleira insistentemente for atrás de você e quiser lhe atacar de novo, aí você não pode se desviar de novo, certo? Essa esquiva, você tem direito a fazer ela apenas uma vez, na primeira vez que você é atacado por outro jogador, quando você ativa esse aprimoramento, certo? Como eu disse, sempre que o ladrão, é atacado, ele morre, ele tem vida de videogame, morre várias vezes por jogo. Quando ele morre, os tesouros que porventura ele tem aqui ainda não guardados ficam na ficha que ele estava quando morreu. Os que já estão guardados não, os que já estão guardados se transformam em aprimoramentos, digamos assim. Mas os que não estavam guardados ainda, sempre que ele morre, ficam na ficha em que ele estava quando morreu. Sempre que ele morre também, o seu nível de spoiler automaticamente volta para 3 e o bonequinho, né, volta para o tabuleiro inicial. No início da sua próxima rodada, ele volta para a ficha inicial lá e começa tudo outra vez. Isso vai se repetindo, vai realizando essas ações até que ele consiga reunir 6 fichas de tesouro, certo? Ou gemas de dragão, que a gema de dragão no final ela se transforma numa ficha de tesouro também quando ele guarda. Quando ele conseguir guardar, veja, não é reunir e guardar, levando aqui até a ficha inicial as 6 fichas de tesouro, ele é o vencedor. Então é isso, esse foi o nosso último jogo, nosso último vídeo, desculpem, dessa longa série sobre Vast e as Cavernas de Cristal. Fica aí o nosso convite, como nós dissemos no primeiro vídeo. Se você tem o Vast, mas ele vive parado na sua estante, você não consegue botar para jogar por causa dessa dificuldade de ter praticamente 5 jogos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Ou se você tem vontade de comprar, mas nunca comprou por causa dessa mesma dificuldade, fica aqui o nosso convite, né? Assistam o primeiro vídeo com as regras gerais, mandem o vídeo de cada personagem respectivo para os seus colegas que pretendem jogar com você. Cada um aprende apenas a regra do seu personagem e chega para jogar com as regras na ponta da língua. Essa foi a nossa série sobre Vast. Esse foi o nosso vídeo da semana, literalmente. Se você gostou do vídeo, da série de vídeos, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.